Olá, começa agora mais uma edição do Notícia no seu Tempo, um podcast do Estadão para você iniciar o dia bem informado com um resumo do jornal logo nas primeiras horas da manhã. Entre as notícias de hoje, a agência multa TikTok e faz pente fino em redes para proteger crianças. Grandes empresas em recuperação têm dívida de quase 180 bilhões de reais. E o novo documentário sobre Elis Regina. Eu sou Alessandra Romano e esses são alguns dos destaques desta quarta-feira, 26 de agosto de 2026. Estadão apresenta Notícia no seu tempo. O TikTok foi multado em mais de 153 milhões de reais pela Agência Nacional de Proteção de Dados por lidar de forma irregular com dados de 8 milhões de crianças e adolescentes, 20% da população nessa faixa etária no país. A rede social diz colaborar com as autoridades. A medida atinge a ByteDance Brasil, que é responsável pelo TikTok e é a primeira grande multa aplicada pela agência. Para a ANPD, a decisão deve influenciar a atuação de outras redes sociais e aplicativos que estão sendo monitorados devido à suspeita de conteúdo pornográfico. Na sexta-feira, a ByteDance aceitou pagar 400 milhões de dólares nos Estados Unidos por violação à privacidade de crianças. No Brasil, a ANPD já havia mandado o Discord suspender lives após a transmissão do suicídio de uma adolescente. Nas eleições, anúncios pagos com ataques a Lula, Flávio Bolsonaro e ao STF marcaram o início da campanha de 2026. A prática é proibida, mas cerca de 65 mil anúncios políticos circularam na meta, movimentando quase 8 milhões de reais. As multas de até 30 mil reais ou o dobro do valor gasto são consideradas pouco eficazes. Especialistas apontam dificuldades do TSE para retirar conteúdos irregulares rapidamente e aplicar punições. O TSE afirmou que analisa os casos e que as plataformas devem prevenir e corrigir violações. A defesa não pode ser uma coisa quando sobrar dinheiro. Nós temos que priorizar, preparar esse país não para a guerra, preparar esse país para a paz, preparar esse país para defender o nosso território, as nossas riquezas e o nosso povo. O presidente Lula participou ontem da cerimônia do Dia do Soldado e defendeu mais investimentos em defesa. A presença do presidente no evento representou mais um aceno às Forças Armadas. Lula evitou comentar as investigações envolvendo seu filho, Lulinha, e o ex-chefe de gabinete, Marcola. Apesar do discurso, o governo destinou menos recursos às Forças Armadas que o ex-presidente Jair Bolsonaro entre 2019 e 2026. A Justiça do Rio de Janeiro confirmou a falência da Oi após constatar descumprimento do plano de recuperação e falta de receitas suficientes. A empresa acumula atualmente cerca de 11 bilhões de reais em dívidas. O governo e a Anatel afirmaram que a falência não deve interromper imediatamente os serviços de telecomunicações. Estudo da RGF mostra que grandes empresas brasileiras em recuperação judicial ou extrajudicial acumulam dívidas próximas de 180 bilhões de reais. Braskem, Raizen, Casas Bahia e Ambipar estão entre os maiores casos dos últimos 2 anos. A consultoria aponta que 84 das 1.000 maiores empresas do país têm indicadores críticos e prevê mais pedidos de proteção. Apesar do aumento das recuperações, especialistas não veem risco de crise sistêmica ou um efeito dominó. Today I'm announcing that Canada will match the United States tariffs dollar for dollar, rate for rate. O Canadá anunciou tarifas de até 50% sobre cerca de 700 produtos dos Estados Unidos. As medidas atingem 20 bilhões de dólares em importações. O governo canadense manteve a tarifa de 25% sobre carros americanos e prometeu resposta à guerra comercial.
Especialistas dizem que o impacto será maior sobre empresas e consumidores canadenses. Brasil e Estados Unidos retomam na segunda-feira negociações sobre as tarifas impostas às exportações brasileiras. Paralelamente, o governo brasileiro acionou a Organização Mundial do Comércio e iniciou a aplicação da Lei de Reciprocidade, sem prever uma retaliação imediata. O indicado pelo presidente americano Donald Trump para ser embaixador dos Estados Unidos no Brasil, Daniel Pérez, afirmou que não pretende interferir na eleição presidencial. O republicano disse que respeitará o resultado e trabalhará com quem vencer a disputa. There's no involvement on my behalf with regard to the election in Brazil. That's for the Brazilians to decide. Whoever they decide as their victors is who I will be working with. Ontem, o governo americano afirmou que vai revogar os vistos de negócios e turismo de até 200 mil estrangeiros que solicitaram asilo. A medida atingiria vistos emitidos entre 2016 e 2026 e pode enfrentar ações judiciais. O governo Trump afirma querer impedir o uso de vistos temporários como caminho para permanecer no país. Notícia no seu tempo. Alô? Poucos minutos depois da morte da Elis, nós ligamos para a casa dela e os filhos realmente não sabiam de nada. Eu tinha 11 anos, mas foi assim que a vida se deu, né? Eu quero uma casa no campo. O documentário Elis e Eu, no streaming Universal Plus, revisita a vida de Elis Regina pela memória do filho João Marcelo Boscoli. O filme mostra a relação da cantora com os 3 filhos e o impacto de sua morte aos 36 anos. Boscoli também trabalha para preservar o legado da cantora, com novos projetos musicais e uma exposição no Museu da Imagem e do Som, em São Paulo. A Elis não morre, né? Essa foi mais uma edição do Notícia no Seu Tempo. Esse podcast teve montagem e finalização de Mônica Herculano e o editor de núcleo de áudio é Emanuel Bonfim. Você confere essas e outras notícias em estadão.com.br e nos canais digitais do Estadão. Um ótimo dia para você e até amanhã. Você ouviu Notícia no seu tempo. Estadão apresenta o vodcast No Ritmo da Vida, com Antônio Penteado Mendonça. Uma série que trata de diferentes aspectos do cotidiano, com temas que buscam melhorar a qualidade de vida e as expectativas das pessoas, entrevistando convidados renomados para tratar dos mais variados assuntos do dia a dia. Novos episódios sempre às terças-feiras, disponíveis nos canais do Estadão e da Rádio Eldorado no YouTube e em áudio em todas as plataformas digitais. Uma realização da Rádio Eldorado com patrocínio de CNSEG, a Confederação Nacional das Seguradoras.